Boa noite mais uma vez. Oi. Oi, pessoal da poesia. Para começar a poesia, eu vou começar com um trecho de uma poesia do poeta pedreirense Wesley Brito, que ele diz assim: Pedreiras é encantada e seu encanto seduz. Isso. O Mearim se aborrece, Pedreiras fica doente, submersa pela enchente a plantação desaparece. A Trizidela padece, é a primeira a ser alagada, e a água fica zangada na região do Cuscuz. Pedreiras é encantada e seu encanto seduz. No porto da pedra tem cavalo sumindo à toa, alma penada que voa, cabeça de cuia também. A serpente da pedra vem, mas é imensa danada, cauda na igreja cravada, valei-me meu bom Jesus. Pedreiras é encantada e seu encanto seduz. E ele vai dizer lá no início dessa poesia assim: desde criança eu escuto da boca do ancião histórias de assombração, causo de riso e de luto, acontecidos em pedreiras, mesmo em eras já passadas, lorotas bem trabalhadas que a imaginação conduz. Pedreiras é encantada e seu encanto seduz. Falei esse textozinho do Wesley para começar falar da coleção da Charlene, que é Incluir. Coleção Incluir. Como foi que a Incluir veio para a sua vida, Charlene? A coleção Incluir, ela nasceu, Samuel, na verdade assim, um amor mesmo pelo outro. É um projeto que foi de vivências mesmo. Eu, estudante de desenho industrial na UFMA, então enquanto estudante de desenho industrial, eu sempre tive essa preocupação em meus projetos terem funcionalidade e conhecer esse universo da pessoa com deficiência, visitava instituições, ONGs, hospitais, a paz, e depois me envolvi com pessoas com deficiência visual, onde eu fui ledora. Já ouviu falar dessa palavra, Samuel? Ledora. Ledora, né? Eu já vi a Pajama falando muito nisso. Pois é. Conhece então, Pajama, não conhece? E porque o leitor, ele lê para si. O ledor lê para o outro. E aí eu fui muito e me envolvi completamente no universo da pessoa com deficiência visual. E quando eu andava com meus amigos cegos, todo mundo perguntava: Charlene, ele estuda? Ele faz alguma coisa? E aquilo foi me incomodando. E por conta dessas inquietudes, eu fui trabalhando a questão de escrever um livro e pensei no universo infantil. Qual foi o primeiro personagem? Foi Olhando com Ritinha, deficiência visual. Né? Olhando com Ritinha. A Ritinha foi o que abriu as portas para mim, assim. Você conhece o pensamento da Ritinha? Olha, o pensamento de Ritinha, na verdade, Ritinha, ela tem a vida dela, ela tem os sonhos dela, né? Minha personagem, eu sou apenas uma interlocutora dela. Pois é. Ela tem seus próprios sonhos. E ela não se cala para pouca coisa não? A Ritinha é minha personagem com deficiência visual. Eu sei. Onde ela ensina para as crianças que a visão é apenas um dos sentidos e que o universo está aí para ser sentido e percebido pelos outros sentidos. Então a gente pode enxergar ouvindo, podemos enxergar com toque, podemos enxergar. A poesia tem muito isso, sabia? Eu tenho até uma poesia matuta que eu gosto de declamar, que o camarada todas as vezes ele ficava vendo uma mulher passar na estrada e ele namorava com ela só na imaginação. Aí ele dizia assim: uma tarde enfim, que ela nunca mais tinha passado. Sim. Uma tarde enfim ela passou. Antes não tivesse passado, vinha lá do povoado toda vestida de branco, como um cafezal em flor. Branca como as garças do banhado, ela passou dentro do seu vestido branco de noivado. E quando viu eu, não se riu, baixou a cabeça e seguiu. E agora, quando eu fecho os olhos, vejo com a vista do pensamento um cortejo que passa muito lento e some lá na curva do aterro. Para todos pode ser o seu casamento que passou, mas para mim que ela enganou, para o meu coração que ela judiou, não, para mim foi o seu enterro que passou. Veja só,
com a vista do pensamento. Vista do pensamento. Isso é bonito, né? É lindo demais. Né? Sim, depois de Ritinha... Aí vem Vitória, Ouvindo com Vitória, que é minha personagem surda. A Vitória, assim, ela ensina que nós podemos ouvir com os olhos e falar com as mãos. Tá certo. Olha só, que poético, né? É poético. E ela me ensinou muitas coisas, a Vitória, porque, na verdade, toda a coleção Incluir, eu comecei a ficar assim, inquieta pelo fato de eu só vou falar sobre deficiência visual, não, aí eu quis realmente abordar outras deficiências para que as crianças tivessem esse acesso, conhecessem esse universo aí e percebessem que cada pessoa com deficiência tinha formas diferentes de ver, de sentir, de falar, de ouvir, de perceber o mundo. Depois de Vitória veio Paulo. Paulo tem deficiência física. Né? Então eu ensino para as crianças, Samuel, que Paulo, ele caminha, só que ele caminha girando sua cadeira de rodas. Então ele caminha de forma diferente. Ele caminha também com pensamento, né? Entendeu? E ele, na verdade, ele voa, né? Ele pode fazer o que ele quiser. O que impede o caminhar dele é a falta de acesso, a falta de acessibilidade, a falta de respeito. E eu costumo dizer assim, vamos tornar nosso coração acessível para o amor, para o respeito. O Alceu Valença, lá numa música dele, porque veja como a literatura ela tem essa questão da intextualidade, né? Ele diz, de morro para subir ladeira, te dou meus pés, né? Então Paulo, muitas vezes, ele empresta os pés dele para quem não tem força para andar, né? Verdade, ele passa justamente isso, essa resiliência, né, que é importante. Gostei do resiliência. Resiliência, né? Gostei, certo. Depois de Paulo. Aí veio Biel. Biel, ele tem síndrome de Down e aí a história, ela permeia numa questão de bullying, que isso acontece de fato com as crianças, né? E aí ele mostra, né, que quando ele é tratado com amor, com respeito, ele começa a manifestar as suas habilidades, ele começa a mostrar o que ele tem de melhor. E isso vai para a vida, né? Então Ritinha, Vitória, Paulo, Biel. Biel, são esses quatro, né? Esses quatro por enquanto, mas tá vindo agora o Lucas, que é meu personagem com autismo. E vai vir também Isa, que é a Isabela, que é minha personagem com paralisia cerebral. Já estão prontinhos aí pra gente. E teve o Diário Mágico, né, que é um livro assim que foi um presente para mim. Eu sei que você faz esses livros, nós somos escritores independentes, né? Mas você já fez proposta para grandes editoras para saber isso aí? Samuel, eu já tive algumas propostas, mas assim, eles querem o quê? Modificar personagens, fazer algumas adequações que ainda não para mim não é interessante no momento, entendeu? Mas assim, a coleção Incluir, ela tá assim num processo de ascensão fantástica. E a coleção Incluir tem lhe empurrado para o mundo da poesia, né? Eu tenho visto assim o projeto Eva, a poesia infantil também. Na verdade, a poesia veio primeiro. Veio assim, talvez não mas a coleção Incluir fez com que você destravasse esse não assumir poético, né? Porque eu sempre escrevi textos poetizados. Eu sei. Entendeu? Então eu ficava pensando assim, poxa, eu vou dizer que eu sou poeta e o que eu vou designar, por exemplo, para um poeta como Samuel Barreto? Eu tenho que inventar um outro nome, porque eu sempre pensava... Mas sou um poeta pequeno, rapaz. Aí eu dizia, porque eu falei para a Ana Nélia, né, Charlene, cada pessoa tem o seu olhar poético. E agora não, eu já comecei a me libertar. Ana Neres é uma grande poeta. No início ela dizia, ela era contra publicar livro, ela era contra um bocado de coisa. Fui dizendo algumas coisas para ela. Hoje ela é muito entusiasmada para a questão da publicação e com pensamentos muito mais avançados do que o meu em relação a essa questão da modificação, de procurar o mercado. Eu também sou muito resistente, que nem você, na questão. Eu acho que o mercado tem que se adequar à minha poesia. Na verdade, eu aceito, assim,
no caso de organização, Eu sei. Eu aceito, não tem esse problema assim de você, vai entregar pra... Mas assim, como eu já estou trabalhando com a coleção Incluir esses 8 anos, já são 4 edições, então eu acho que mudar rosto de personagem, eu acho que não seria interessante, porque eu já me acostumei, meus leitores já estão, né, fascinados pelos meus personagens. Certo. Biel, Vitória Ritinha, e Paulo. Foram quantos livros que já estão no mercado? Quantos livros? Primeira edição, 2.500 de cada. Poxa. 10 mil livros, né? É. Aí segunda, terceira e quarta edição, 3.000 livros de cada. 1.000 livros de cada, perdão. Tá certo. Então é uma... Muito livro, né? É muito livro, porque eu conheço escritores aí que lançam um livro, 1.000 livros, você conversa 10 anos com ele depois, tá lá 700 livros, tá 800 livros. Nós fizemos, assim, contando, né, no caso, 5.500 livros de cada. 5.500 livros de cada são. Então você já está numa porcentagem bem boa de venda de livros, viu? Estou vendendo, graças a Deus as coisas estão caminhando. Agora eu vou te dizer uma coisa, com experiência como poeta, vendedor de livro, cronista, se a gente não se frear, quando a gente começa a dar livro, a gente não se freia mais não. Mas quando eu faço o livro, eu já sei a quantidade, já separo a quantidade de divulgação, entendeu? Tá certo. Uma coisa que eu acho interessante, como eu milito nas duas áreas, na música e no livro, hoje em dia é muito mais fácil vender livro do que CD. Você sabia disso? CD e DVD, muito mais fácil. Estou aqui com um projeto da Golada para o Brasil, que é um projeto maravilhoso, mas a gente, claro, já vendeu aí mais de 1.000 cópias, mas, tá não aí, mas não é fácil não. Vou dizer aqui uma poesia da minha autoria e depois a gente volta para encerrar. Olha. Por isso. Aqui, ó. E é um cadeirante. Mas eu acho que era só a cadeira que caiu ali, né? É só a cadeira. Aí o cara vai... Tem uma poesia que eu fiz com meu pai e para minha mãe. Eu estava em Brasília, fui para a Conferência Nacional das Cidades e tinha ido dormir na casa de uma amiga, a Jo, que trabalhou comigo na Rádio Cultura. Aí a filha dela, a Camila, é muito pequena, disse: pai, com brincadeira comigo, pai, o senhor faz uma poesia aí para mim? Aí eu venho no metrô. Sim. Aí eu lembro que papai e mamãe tinha uma máquina que costurava também. Aí eu fiz essas assim: eu vou me dar bem, peraí, eu ir embora. Disse, eu vou me dar bem, já estou indo embora, está passando o trem, está chegando a hora. A minha mãe costura cantando uma canção, na tarde uma aventura pulando um cancão. Já pulou cancão? Que é aquela amarelinha. Não sei a cor do vento, só sinto o seu cheiro. Sempre estou atento, brincando o ano inteiro. Nos banhos da tardinha, um cheiro de pompom, perfume e alma de flores. Ah, que tempo bom. Minha rua ficou triste, alguém que foi embora. A saudade que resiste na carta que demora. Papai chegou cansado, mamãe ainda costura. Na tarde outra aventura do trem que vai voltar. O apito que imagino chegou de onde nem sei. Agora escuto o sino, o tempo é uma lei. Papai chegou cansado, mamãe ainda costura. Deixou tudo arrumado, deu luz à noite escura. Tá certo? Charlene, aí a gente falou no primeiro momento em Eva, falou na coleção. Não, Eva é um trabalho agora... Eu sei, depois a gente aprofunda sobre Eva. Mas vem aí um concurso literário muito importante para o estado do Maranhão, promovido pela Sectu. E eu acho que a Charlene Serra, Ana Neres, Luísa Cantaede, todo esse pessoal, o Paulo, deve estar participando aí, concorrendo. Vamos organizar aí para que a gente possa estar. Tá bom, eu vou encerrar esse nosso bate-papo aqui, que depois ele vai pro YouTube. Tá certo? Vai na minha página lá no YouTube. Aí ele que diz assim, com a poesia do Wesley, que encerra o show da Golada pro Brasil. Seu moço, a vida apresenta um grande e lindo espetáculo. E entre cada obstáculo a gente chora, lamenta, mas ao deixar a placenta, as cortinas estão abertas. A plateia está em alerta, quer ver a cena exibida.
não tropece nem caia, que é para você não levar vaia no espetáculo da vida. O amor é um poço profundo, quem bebe sua água peca. Ele sacia todo mundo, mas mesmo assim nunca seca. O ódio já está careca de saber que é odiado, mas se recusa a ser amado. Que sentimento suicida não seja da sua laia, que é para você não levar vaia no espetáculo da vida. E assim, vários fatores constroem a vida do homem. A fé, a força e a fome são excelentes atores. E a vida tem suas dores, mas também tem sua glória. E aqui termina essa história que só será aplaudida porque antes a gente ensaia, que é para poder não levar vaia no espetáculo da vida. Obrigado, Charlene. São